capítulo 18, estaremos lendo o verso 21 até o verso 35. Quarta-feira nós falamos sobre a disciplina na igreja. Se você perdeu essa exposição, está na página da igreja. E hoje nós iremos falar sobre o desafio do perdão. Vamos ler esta passagem para a nossa edificação. Mateus 18, 21 a 35. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos repetir o versículo 35 todos juntos? Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui cheios, ó Deus, do conhecimento do Senhor, cheios da Tua graça, cheios do Teu Santo Espírito, cheios, ó Deus, de perdão no coração, cheios, ó Deus, do amor, da compaixão, da misericórdia, para que possamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros e vivermos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O perdão é um assunto de suma importância na vida da igreja, nas nossas vidas. É fácil falar sobre perdão, o difícil é perdoar. Nós vivemos num mundo caído, onde nós ofendemos e somos ofendidos. E nós precisamos tanto receber o perdão divino, quanto o perdão humano. Nós devemos receber o perdão uns dos outros. E nós recebemos o perdão divino, esse perdão vertical, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o perdão de Deus. E nós sabemos que na cruz, Jesus ele levou sobre si os nossos pecados, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. E por essa razão, meus irmãos, nós devemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo.
E sem esse perdão, nós arrastamos conosco ressentimentos, que acabarão se transformando em raiva, em ódio, em doença, em tormento mental. É como se a gente estivesse carregando no nosso ombro, no nosso, nas nossas costas, um morto, quando a gente não perdoa. A falta de perdão nos aprisiona no passado, bloqueando todo o potencial de paz e liberdade interior. A gente não consegue viver em harmonia uns com os outros e nem com Deus. É como se a nossa oração não passasse do teto quando a gente não consegue perdoar, quando a gente não libera perdão, quando a gente carrega o ressentimento, a mágoa, o ódio no peito. Pedro pergunta ao Senhor: até quantas vezes se deve perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Em outras palavras, qual é o limite do perdão? 7 vezes? Os rabinos ensinavam que um homem devia perdoar 3 vezes a seu irmão. 3 vezes. Ou 3 vezes, então esse é o limite. Pedro achava que estava indo longe demais, acima dos rabinos. Ele pensava o seguinte: olha, eu vou falar 7 vezes. Ele multiplicou então 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Eu estou bem demais na vida. Então Jesus lhe disse: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes. Isso significa, meus irmãos, que a medida do perdão não tem limites. A medida do amor é amar sem medida. E por esse motivo, Jesus conta uma parábola sobre o dever de perdoar uns aos outros. E ele disse que um rei ajustou contas com seus servos, e um dos seus servos lhe devia 10.000 talentos. Sabe quantos quilos de ouro? 10.000 talentos. Cada talento, 34 quilos de ouro, vezes 10.000 dá 340.000 quilos de ouro. É muita coisa. E não tendo como pagá-lo, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. No entanto, esse servo se prostrou diante do seu senhor e pediu perdão de uma dívida impagável. E o Senhor olhou para ele, se compadeceu dele e perdoou-lhe a dívida, mandando embora para casa. No entanto, esse servo perdoado encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E ele agarrou-o pelo pescoço, sacudiu, dizendo: pague o que você me deve. Aquele que tinha recebido um perdão de uma dívida de 10.000 talentos, não conseguiu perdoar quem lhe devia 100 denários. 100 denários eram 90 dias de trabalho. Ou seja, cada denário é um dia de trabalho, então ele devia 100 dias, pouco mais de 3 meses. E o seu companheiro se ajoelhou diante dele e implorou: por favor, seja paciente comigo, eu lhe pagarei. Mas o homem se recusou a perdoar e colocou o devedor na cadeia até que ele lhe pagasse toda a dívida. E vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar. Tem sempre o delator, né? Ele foi relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E o texto diz que, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí o Senhor Jesus conclui essa parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Com essa parábola, meus irmãos, nós aprendemos que Jesus nos ensina que aquele que experimenta o perdão tem que estender perdão ao seu irmão. Aquele que recebeu o perdão de Deus deve perdoar outros. E a grande ideia dessa passagem é que o perdoado deve ser perdoador. Vamos ver isso? Que o perdoado deve ser perdoador. Vamos dizer mais forte? Que o perdoado deve ser
perdoador. O perdão é um dever cristão. Primeiro porque nós recebemos o perdão de Deus. Veja o que diz o verso 23. Deus, ele ajusta contas conosco. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Nós somos confrontados por Deus e nós precisamos prestar contas da nossa vida a Ele. Ele é o juiz supremo, justo e santo, sua lei é perfeita. Precisamos passar pelo crivo do seu reto juízo. Nós somos pesados na balança de Deus. Ele coloca o seu prumo em nossa vida, Ele sonda o nosso coração, Ele vasculha as nossas emoções, Ele examina os nossos pensamentos, Ele pesa todas as nossas motivações, Ele avalia as nossas obras, Ele conhece todas as nossas palavras e vê os nossos passos. Não é isso que diz o salmista no Salmo 139? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assanto e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, Senhor, e Tu a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, já não posso atingir. Deus, meus irmãos, é esse que traz à tona os nossos sentimentos e desejos secretos do nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. E nós estamos aquém de suas exigências. Nós somos devedores, nós somos pecadores. Nós temos uma dívida impagável diante de Deus. Veja o que diz o verso 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Jesus usou aqui uma hipérbole, uma figura de linguagem ao falar da dívida deste homem. Ele devia 10.000 talentos. Era impossível que uma pessoa devesse, naquela época, 10.000 talentos. 340 mil quilos de ouro. Alguns chegam a falar que era uma dívida mais ou menos de 12 bilhões de dólares. É muito dinheiro, não é verdade? Uma dívida impagável. Todos os impostos da Judeia, da Pereia, da Samaria e Galileia durante o ano eram 800 talentos. Jesus disse aqui que 10.000 talentos este homem devia ao rei. E o rei aqui representa Deus. E esses 10.000 talentos representavam todos os impostos da nação por 13 anos. O que Jesus queria enfatizar, meus irmãos, é que aquele homem possuía uma dívida impagável. A promessa do devedor de quitar a sua dívida era absolutamente impossível de ser cumprida. Como pagar uma dívida dessa? De 340 mil quilos de ouro. Aquele homem precisaria trabalhar, sabe quantos anos da sua vida? Se ele vivesse muito, ele deveria viver 150 mil anos, ganhando 1 denário por dia para quitar a sua dívida. Não era 150 anos, 150 mil anos. Isso significa que um ser humano, meus irmãos, não pode saldar a sua dívida com Deus. Nós somos devedores de Deus, a nossa dívida diante de Deus é impagável. O que nós devemos nos aproximar de Deus é suplicar a sua misericórdia. É clamar a Deus pela sua misericórdia. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Assim todos nós carecemos da misericórdia de Deus para sermos perdoados. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O perdão de Deus, meus irmãos, é ilimitado. Um só pecado seria suficiente para nos condenar à perdição eterna, ao fogo eterno. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. Assim o pecado merece o justo castigo de Deus. Como não podemos expiar as nossas próprias culpas, nem nos purificar dos nossos próprios pecados, nem mesmo podemos mudar as nossas próprias atitudes, nós precisamos do perdão de Deus como uma necessidade vital para a nossa vida. Nós carecemos
do perdão de Deus. Nós não merecemos o perdão de Deus. Ninguém merece ser salvo. O que nós merecemos é o castigo eterno, é o fogo eterno, é a condenação eterna. Mas nós precisamos do perdão. Nós precisamos da graça de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus, meus irmãos, como nosso representante fiador, Ele quitou a nossa dívida, Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, e Ele encravou esse escrito de dívida na cruz. E diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Jesus conhece a nossa vida sem cortes, meus irmãos. Às vezes, quando a gente vai postar alguma coisa na internet, a gente faz os cortes, né? Da melhor foto, da melhor parte do vídeo. Mas já pensou? Se passasse no YouTube toda a história da sua vida, sem cortes. Sem cortes. Tudo que você fez, sem cortes. As coisas boas e as coisas ruins. As suas palavras, as suas atitudes. Aquela briga que você deu com o marido em casa. Aquele palavrão que você soltou. Aquele pensamento impuro que você engendrou na mente. E passasse tudo naquele telão no YouTube. Sem cortes. Já pensou nisso? Para todo mundo conhecer. E eu quero dizer que Jesus conhece toda a sua história. E Jesus pegou toda a sua vida, e com a sua morte na cruz do Calvário, Ele encravou todos os seus pecados na cruz do Calvário. E diz para você: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele conhece a nossa vida sem cortes, meus irmãos. A nossa dívida foi paga. Nenhuma condenação há mais para nós. E dos seus pecados eu não me lembrarei mais. O perdão de Deus, meus irmãos, é incondicional. O servo diz: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Essa é uma promessa impossível de ser cumprida. Jamais pagaremos a nossa dívida com Deus, meus irmãos. Ela é impagável. Assim como o etíope não pode mudar a sua pele, nem o leopardo remover as suas manchas, também nós não podemos apagar os nossos pecados. Consequentemente, o perdão de Deus precisa ser incondicional. Nós não merecemos o perdão de Deus. Ele perdoou um mentiroso como Abraão, um adúltero como Davi, um feiticeiro como Manassés, um covarde como Pedro, e uma prostituta como a mulher samaritana. Ele perdoa miseráveis como eu e você. Ele é quem perdoa os miseráveis, os pecadores. E o perdão de Deus é um perdão completo. O homem que devia 10.000 talentos foi completamente perdoado. O rei aqui não chegou: olha, vai rachar o meio, 5.000 talentos apenas, aí você me paga o restante. Não, ele perdoou os 10.000 talentos. Ele recebeu o perdão de uma dívida imensa, impagável. A dívida foi quitada completamente. Assim é o perdão de Deus, meus irmãos. É um perdão completo. É um perdão total, cabal. Nada mais resta para ser pago. Quando Deus nos perdoou, Ele não mais se lembra desta dívida. Porque Ele cancelou completamente a nossa dívida, pagando-a na cruz do Calvário, com o sacrifício do seu próprio Filho, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, meus irmãos, nos vestiu com o seu manto de justiça. Nós estávamos nus, mas Ele nos vestiu com a sua justiça. Ele imputou na nossa conta todos os seus méritos, toda a sua justiça. Justificação é isto, é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. A Bíblia diz: justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus
nos perdoa, meus irmãos, por causa da sua compaixão. O perdão de Deus é baseado na sua compaixão. O versículo 27 diz aqui para nós: e o Senhor daquele céu, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida. Veja a compaixão de Deus. Deus nos perdoa por sua infinita graça. O amor de Deus é maior do que o nosso pecar. É por isso que a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É por isso que a gente lê o Salmo 136. O salmista fala tanto da misericórdia de Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como diz o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E o que é misericórdia? Significa que Deus coloca o seu coração na miséria humana. Ele conhece a nossa miséria, Ele conhece a nossa dor, Ele nos conhece por dentro e por fora, Ele conhece o nosso andar, o nosso falar, o nosso caminhar. Ele nos perdoa por sua infinita graça. Mas vejam bem, meus irmãos, o perdão de Deus não é um perdão barato. O justo não perdoa, a justiça não conhece indulto. O culpado não pode ser inocentado. O pecado não pode ficar sem punição. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A única forma de Deus nos perdoar foi Ele mesmo sofrer as consequências do pecado. É por isso que na cruz Jesus bradou: tetelestai, tudo está consumado. Tudo está consumado. É por isso que na cruz Jesus chegou a dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? E na cruz do Calvário, Jesus estava recebendo sobre si todos os nossos flagelos, todas as nossas iniquidades. Deus lançou os nossos pecados sobre o seu Filho, e a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus levou sobre si, meus irmãos, todos os nossos pecados. Por isso, o perdão é um dever cristão, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, o perdão é um dever cristão, porque quem experimentou o perdão divino deve estender o perdão a outros. Deve estender o perdão a outros. O mesmo homem que foi perdoado de uma dívida impagável de 10.000 talentos, agora encontra um conservo que lhe devia 100 denários, um valor insignificante, e não perdoa. Ele não consegue perdoar. Um denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho, e um talento mais do que 5.400 denários. 10.000 talentos representavam 150.000 anos de trabalho a um denário por dia. 100 denários representam apenas 3 meses de trabalho. A proporção das dívidas aqui era imensa. E à luz do texto, meus irmãos, a falta de perdão traz sérias consequências. E aqui Jesus nos ensina que a falta de perdão é sinal de ingratidão. Deus te perdoou e você não consegue perdoar. Eu conheci uma irmã, ela tinha vários problemas na sua pele, ela coçava praticamente o dia inteiro. E nessa visita, ela falou assim: eu não consigo perdoar minha irmã. Eu tenho um ódio dela. Ela chegou a chegar até falar com a voz cavernosa: eu tenho ódio dela. Já viu alguém que fala assim? Eu tenho ódio dela. Mais ou menos, ela fez assim. Ela tinha várias coceiras no corpo. Ela não conseguia perdoar. Isso é falta de gratidão, meus irmãos.
Quando nós recusamos perdoar alguém, nós estamos fazendo pouco caso do imenso perdão que nós recebemos de Deus. Se Deus te perdoou, por que você não consegue perdoar o seu irmão? Perdoe, seja grato a Deus. Você recebeu uma dívida, um perdão de uma dívida impagável, e não consegue perdoar 100 denários, uma dívida pagável. Se Deus te perdoou de uma dívida tão imensa, por que você não perdoa o seu irmão? Libere o perdão. Não fique carregando nas suas costas. Libere o perdão. Não fique remoendo o passado, porque quem não perdoa não pode ser perdoado. A Bíblia chega a dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas livre do mal. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe. Perdoe. Depois de Jesus ensinar a oração dominical, a oração do Senhor, Jesus ampliou uma das petições contidas nela, dizendo: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoe para ser perdoado. Deus não perdoa quem não perdoa. Deus não libera perdão para um coração que não sabe perdoar. Como expressa Tiago, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O perdão humano e o divino devem ir de mãos dadas, devem caminhar de mãos dadas. Perdão é para quem perdoa. Se Deus te perdoou, libere perdão. Mas a falta de perdão produz flagelo. O texto mostra aqui no capítulo 18, verso 34 e 35, vamos ler? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos perdoará, se do íntimo não perdoardes a seu irmão. Nós devemos perdoar, porque a falta de perdão traz flagelo, e este homem foi entregue aos verdugos para pagar até o último centavo, porque quem não perdoa não tem paz, é prisioneiro dos seus sentimentos e mágoas. Quem não perdoa não é feliz, quem não perdoa fica remoendo as tristezas do passado. E isso me faz lembrar, meus irmãos, a história de Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, numa conversa que ele teve com Nelson Mandela, presidente da África do Sul, preso, político por 27 anos por causa do apartheid. Ele ficou encarcerado. E aí Bill Clinton perguntou: você os odiava por tudo que eles fizeram? Sim, ele respondeu, eu os odiei por muito tempo. Na prisão eu quebrava pedras todos os dias e me mantive vivo, alimentando-me de ódio. Eles tiraram muitas coisas, eles me privaram de ver meus filhos crescer. Nesses 27 anos ele não viu os seus filhos crescer. Abusaram de mim física e mentalmente, ele foi torturado na cadeia. E um dia eu percebi que poderiam me tirar tudo, exceto o coração e a mente. E quando você saiu da prisão, você não os odiava naquele momento? Nelson Mandela chegou a dizer: quando eu senti a raiva crescer, eu pensei, eles já prenderam você por 27 anos, e se você continuar a odiá-los, eles vão prendê-lo para o resto da sua vida. E ele então diz: eu quero ser livre, e assim relevei tudo. Quem não perdoa, meus irmãos, não é feliz.
Quem não perdoa fica remoendo as tristezas dentro do seu coração atribulado. Quem não perdoa pode ficar preso para o resto da sua vida. E Nelson Mandela falou: eu já fiquei preso 27 anos. E agora, livre desta cela, eu não quero ficar preso o resto da minha vida. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Conviveremos. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por tão grande perdão. Se você hoje é um crente em Cristo Jesus, é porque Cristo te perdoou, porque o Senhor te salvou. Ele perdoou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Ele resolveu o nosso maior problema, derramando o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agradeça a Deus por tão grande perdão. Quando você crê em Cristo Jesus, Deus perdoa todos os seus pecados e os lança nas profundezas do mar, e coloca uma plaquinha ali no meio do mar, dizendo: é proibido pescar, porque dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Como no Salmo 103 que nós lemos: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quem sabe o mundo não pode te perdoar, mas Deus te perdoa em Cristo Jesus. Quem sabe Satanás pode te acusar, mas eu quero dizer para você que Jesus cravou todos os seus pecados na cruz do Calvário e te perdoou de todos eles. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Fazendo pelos outros o que Deus fez por você. O perdão é terapêutico, o perdão cura, o perdão, ele sara as feridas do coração machucado pelo outro. A mágoa adoece, o ódio mata, mas o perdão cura. A falta de perdão é a prisão da alma. Quem não perdoa tem a sua alma na masmorra, numa prisão. Quem não perdoa é atormentado pela raiva, pela amargura, pela decepção, pela depressão e pelos relacionamentos rompidos. Quem precisa receber o seu perdão? A quem você está negando misericórdia e amor? Sua mãe? Seu pai? Um de seus irmãos? Um filho? Um ex-marido ou ex-esposa? Talvez um sogro, uma sogra? Talvez um vizinho? Um antigo chefe ou colega de trabalho? E se a pessoa já morreu? Tem gente que a pessoa já morreu, ele fala assim: não perdoa nem depois da morte. Está carregando o morto nas suas costas. Não importa se a pessoa já morreu, libere o seu perdão, como Jesus fez com os seus algozes, na cruz do Calvário, a multidão gritando: crucificam. O soldado que ia cortar ali o seu lado, os xingamentos, Jesus então diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Libere perdão como Jesus, porque o perdão, ele restaura os relacionamentos rompidos e traz a cura para o coração machucado. Não deixe que o ódio possa te matar. Não deixe que os ressentimentos possam envenenar a sua vida, o seu lar, o seu casamento, os seus relacionamentos. Meu desejo nessa noite é que você tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. Que você possa liberar perdão e possa agradecer a Deus por tão grande perdão que você recebeu pelo sangue de Jesus,
vertido na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Este é o grande desafio do perdão. Agradecer a Deus por tão grande perdão e liberar perdão para aqueles que te ofenderam. Viva assim para a glória do Senhor, fazendo pelos outros o que Deus fez por você. Vamos orar? Vamos colocar em pé.